A balança romana consiste em uma haste pendurada por um gancho em um ponto fixo e dois braços de pesagem com comprimentos desiguais. O braço curto tem comprimento fixo e em sua extremidade é colocado um objeto do qual se pretende aferir a massa. No braço mais longo há uma pequena massa móvel que pode ser deslocada em ambos os sentidos, variando a distância d, até encontrar-se o ponto de equilíbrio. Considerando que um objeto de massa 2 kg está equilibrado quando d é igual a 12 centímetros, qual é o valor da massa de um objeto que está equilibrado quando d é igual a 30 centímetros? Então, nós temos, de acordo com esses dados, que calcular qual a massa que é equilibrada para d igual a 30 centímetros, sabendo que para essa massa de 2 kg, a distância do braço longo para a massa móvel é de 12 centímetros. Ali nós temos o ponto de apoio, essa é uma questão de equilíbrio de rotação, ou seja, uma questão de torque ou momento de uma força. Considerando as forças aqui aplicadas nesse sistema, nós temos ali na massa fixa um peso m e lá na massa móvel nós temos um outro peso. A distância para o equilíbrio, quando a massa é de 2 kg, ou seja, o peso da massa fixa é de 20 newtons, a distância d do braço longo vale 12 centímetros. Aqui nós temos torques executados a partir daquele ponto fixo ou ponto de apoio. Desprezando o peso da própria balança, embora o enunciado não fale nada disso, os únicos pesos aqui presentes são o da massa móvel e da massa fixa, que realizam torque porque eles estão aplicados distantes do ponto de apoio. Existe um torque ou momento do peso da massa fixa, cujo peso vale 20 newtons, e um torque lá da massa móvel, no sentido contrário ao torque da massa fixa, a uma distância de 12 centímetros do ponto de apoio. Aplicando a condição de equilíbrio de rotação, o torque resultante tem que ser igual a zero, portanto, havendo apenas dois torques sobre essa barra, nós consideramos a primeira condição de equilíbrio. Aqui nós temos que o torque da massa móvel é igual ao torque ou momento da massa fixa. Para os dados fornecidos na questão, Pm vezes 12 é igual a 20 vezes d. Aqui nós descobrimos a distância d da massa fixa até o apoio, que vale 0,6 vezes o peso da massa móvel. Como nós temos que descobrir a massa fixa para a distância de 30 centímetros da massa móvel em relação ao apoio, agora nós escrevemos uma nova equação de equilíbrio de torques ou momentos, a equação 2, com os dados agora da distância 30 centímetros. Então, Pm vezes 30 é igual a Pm da massa fixa vezes a distância d que nós achamos na expressão anterior em função do peso da massa móvel. Substituindo os dados, Pm vezes 30 é igual a P da massa fixa vezes 0,6 Pm, distância d da massa fixa em relação ao apoio. Agora, nós resolvendo essa expressão, descobrimos que o peso da massa fixa vale 50 newtons e que, portanto, para a distância de 30 centímetros, a massa fixa vale 5 quilogramas. Então, resposta da questão, nós temos a letra B. Interessante que essa mesma questão dá para resolver por regra de 3. 2 está para 12, assim como o m, ou x, está para 30. Mas, claro, fazendo regra de 3, não se utiliza nenhum raciocínio físico. A questão fisicamente é resolvida por equilíbrio de torques.